síndromes cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares, elas são muito importantes, porque hoje é a principal causa de morbimortalidade nos países ocidentais, né? Quando a gente faz um paralelo dos anos 1990, 2000, 2010 a 2020, a gente vai percebendo que as doenças crônicas degenerativas, elas ficavam num plano secundário em termos de morbimortalidade em todo o mundo. Com a melhoria, a descoberta dos processos fisiopatológicos, de medicamentos, estratégias de tratamento, etc., né, nós fomos melhorando a sobrevida, né, do ser humano. E, com isso, as doenças crônicas foram se manifestando de uma forma muito intensa. Hoje, nós temos, no Brasil, por exemplo, em torno de 60% dos óbitos que ocorrem anualmente são devido às doenças cardiovasculares e às suas consequências. O acidente vascular encefálico, através da doença cerebrovascular aterosclerótica ou da própria consequência de uma hipertensão arterial não controlada, o infarto agudo do miocárdio e as suas consequências, e também as doenças vasculares periféricas, as cardiomiopatias, né, sejam dilatadas, seja com fração de ejeção preservada, e doenças vasculares periféricas e valvopatias, que no Brasil ainda tem uma prevalência bem maior do que outros países. Mas aqui eu vou me ater a 4 grandes síndromes cardiovasculares, e eu sempre falo para meus alunos que fazem semiologia cardiovascular comigo, que se você sabe identificar, seja na história médica, seja na evolução do paciente, né, essas 4 grandes síndromes e abordar adequadamente, você vai estar tratando seguramente bem 20% de todos os pacientes que você vai ver. Porque, só a título de curiosidade, a dor torácica, que é onde está a doença arterial coronariana, ela é responsável por 6% de todas as consultas médicas num pronto-socorro. Isso independente da especialidade. Então, o clínico que atua na emergência, ele vai ver ali provavelmente 10%, 12% das queixas relacionadas à dor torácica. Então, é preciso entender e saber o que é uma dor torácica. Agora, a cardiologia ela tem uma propriedade que, à medida que você conversa com o paciente e ele vai contando a sua história, você consegue imaginar exatamente o que está acontecendo na fisiopatologia daquela doença, né? Seja na aterosclerose, seja na doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, doença cardíaca. Por isso que aquela parte inicial, embora ela seja chata, ela é super importante, porque ela está diretamente relacionada com muitos dos sinais e sintomas que vocês vão observar ou vão identificar através dos exames e estimar o prognóstico dos pacientes. E aí é importante porque as intervenções, elas são planejadas baseadas nisso. E é muito melhor a gente entender do que decorar as coisas. Hipertensão arterial, por exemplo. Hipertensão arterial, ela é um grande problema, né? Se você for pegar no Brasil a taxa de mortalidade no ano 2000, né, de óbito por hipertensão arterial, infarto, você vai ver que a hipertensão arterial, ela responde por 10%. E isso é muito triste. Por quê? Porque morrer de hipertensão arterial é morrer, seja devido à doença crônica renal, à insuficiência cardíaca que acontece, mas aqui esses 10% refletem aquela mortalidade decorrente direta do nível pressórico elevado, e não das consequências indiretas. E isso é muito triste, porque significa que nós estamos com pacientes com pressão não controlada, né, que fazem um pico pressórico intenso e faz uma ruptura de um vaso cerebral, levando ao acidente vascular cerebral hemorrágico, e que é catastrófico para esses pacientes. E isso é um reflexo do nível de controle de hipertensão arterial, que hoje nós sabemos que no Brasil como um todo, nós temos em torno de 80% da população brasileira não controlada, com os níveis de hipertensão arterial não controlados de forma adequada. A hipertensão arterial, ela tem uma prevalência muito elevada, independente do país que você observa.
No Brasil, por exemplo, nós estimamos que a hipertensão arterial ela tem uma prevalência em torno de 32% a 35% da população. Isso tem muito a ver até com a nossa própria origem africana, em termos de dieta e de alimentação, uma vez que no Brasil consome-se sal 3 vezes mais do que nos países da América Latina, por exemplo. Quem já viajou na América Latina já teve a experiência de, ao almoçar ou jantar, achar que a comida está sem tempero. Nós temos a ideia que tempero é o sal, né? Então, a primeira tendência que a gente tem é pedir sal para poder jogar sal na comida, porque a gente acha que a comida está com pouco sal. Não é que a comida está com pouco sal, é porque nós temos uma herança africana de uma dieta com excesso de sal e a gente acaba consumindo muito sal. E hoje, a principal atividade que nós, cardiologistas, fazemos dentro de um consultório é exatamente uma orientação mais acentuada para o indivíduo no que tange ao consumo de sal. Porque se eu não controlo o sal, não adianta eu ficar elevando medicamentos, porque eu vou ter uma dificuldade enorme de controle dessa hipertensão arterial. Outro ponto importante nesse gráfico também é que a hipertensão arterial ela é tanto mais prevalente quanto maior é a idade. E isso tem a ver com aquele processo de envelhecimento que nós comentamos, né? Todas aquelas alterações, elas acabam aumentando a matriz extracelular, aumentando os hormônios de estresse, aumentando a retenção de sódio e água e gerando a hipertensão arterial. Outro ponto importante, né, que é fundamental também, a prevalência da hipertensão arterial, ela está diretamente ligada, né, à maneira como você investiga, né? Por exemplo, nós tivemos uma investigação há alguns anos, né? Uma das primeiras investigações que o Ministério da Saúde fez, ele cometeu um equívoco enorme na hipertensão arterial. Ele achou 22% de hipertensão arterial no Brasil, mas ele cometeu um equívoco gigantesco. Ele considerou o indivíduo que está com a pressão controlada tomando medicamentos como não hipertenso. E isso é um erro fatal, né? Então, no segundo e na terceira investigação, os níveis saíram de 20% para 33%, 35%. Na hora que foram ver o que aconteceu, né? Não tinham se atentado para esse fato, verificou-se que a forma como foi questionada a hipertensão arterial, ela não levava em consideração o fato da pessoa estar em uso de medicamentos. E nós sabemos que a hipertensão arterial, quando o indivíduo chega para a gente falando, olha, eu estou medindo a minha pressão, ela está elevada. Quando você faz um screening populacional e você faz a avaliação, não é o indivíduo que está fazendo, ou seja, não é a hipertensão autorreferida, mas é a hipertensão que você faz a mensuração, as taxas são maiores, né? Como mostra aqui nesse gráfico que é importante. Então, gente, saber hipertensão arterial é fundamental, saber diagnosticar, saber estadiar, porque se você não sabe fazer isso, você não sabe tratar. E para saber tratar, é importante entender aquela primeira parte que eu falei, porque os mecanismos envolvidos na hipertensão arterial, os medicamentos, eles podem ter eficácia variável. Então, se eu tenho uma hipertensão arterial que é predominantemente associada à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu preciso usar uma medicação que atue no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como eu vou saber isso? Através da história médica, do exame físico, de alguns métodos complementares, que você vai chegar no raciocínio fisiopatológico da primeira parte que nós falamos. Aí já é uma aplicação prática de trazer os conceitos de bancada para o exercício prático da medicina com o paciente dentro do consultório. Então, nós temos vários tipos de hipertensão arterial. Aqui nós temos, dentro da nosologia, do fator de risco, hipertensão arterial. Nós temos a hipertensão do avental branco, a hipertensão do colarinho branco, é aquele paciente que você vai atender, está com a pressão de 200 por 100, 200 por 90, aí ele vai na farmácia do lado, a pressão está 12 por 8. Esse paciente, muitas vezes, ele é fruto de iatrogenias da nossa parte, porque a gente passa a medicação pensando numa hipertensão 200 por 100, mas, na verdade, ele está com a hipertensão episódica. Existem medicamentos específicos para isso, muitas vezes associadas a picos adrenérgicos,
e isso corresponde a em torno de 20% de toda a hipertensão. A hipertensão sustentada, como nós conhecemos, ela não é a maior prevalência, né? Ela é em torno de 30%. Na verdade, na hipertensão, ela é a maior prevalência, mas o mais comum, né, no consultório, claro, é você ter a hipertensão, o indivíduo não hipertenso, né? Dentro da hipertensão, ela é mais comum, mas ela não é tão comum igual a gente imaginava. E por que a gente precisa avaliar esses indivíduos? É muito importante, porque a hipertensão arterial, aqueles mecanismos biomoleculares, eles têm um componente genético importante, então é importante a gente saber se as pessoas têm uma história de hipertensão arterial na família, a questão dos próprios fatores de risco cardiovasculares e renais associados, né? Pesquisar as lesões de órgão-alvo, que é o LOA, né? Se elas são subclínicas ou manifestas clinicamente, por exemplo, o indivíduo chega, consulta conosco, ele não tem nenhum problema aparente, mas quando você faz o eletrocardiograma, ele tem a hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, ele já tem uma restrição ao enchimento ventricular, aquelas alterações já estão, no caso da matriz extracelular, formação de colágeno e hipertrofia, elas já estão avançadas e isso acaba aumentando o risco cardiovascular desse indivíduo. Fazer os scores de risco, que é outro ponto importantíssimo, e menos de 5% dos pacientes na atenção primária possuem score de risco realizados, né? E o score de risco ele é muito importante porque a nossa agressividade do tratamento ela depende do score de risco. Então, por exemplo, o nível de hipertensão arterial, dependendo do meu risco cardiovascular, ele é ou ele é outro, né? Eu sou mais liberal ou menos liberal, a depender do risco cardiovascular. O nível de controle do colesterol, por exemplo, o nível de colesterol ruim, que é o LDL colesterol, que eu me baseio para falar se o indivíduo está bem controlado ou não, ele é muito diferente a depender do risco cardiovascular. Então, para eu tratar adequadamente o paciente, eu preciso fazer o cálculo do risco cardiovascular. O ideal da hipertensão arterial é ela ser 120 por 80, né? E com isso eu faço uma aferição a cada 2 anos, ou se ela é abaixo de 120 por 80 ou acima de 140 por 90, a gente tem que avaliar esses indivíduos anualmente, né? Aliás, ela está acima de 120 por 80, mas abaixo de 140 por 90. E o hipertenso você vai traçar a prática. Crianças acima de 3 anos precisam ter a pressão arterial aferidas, né? Aqui são os critérios diagnósticos da hipertensão arterial, e a hipertensão arterial é muito importante porque, à medida que eu vou elevando na escala dos níveis pressóricos, aquelas vias metabólicas vão se agravando, né? Eu vou aumentando a matriz extracelular, eu vou aumentando a deposição de colágeno, o próprio nível de pressão arterial induz, né, a um aumento, né, do volume dos cardiomiócitos, e com isso eu formo a hipertrofia. Então, é muito importante a gente entender esse conceito, porque na hora que eu vejo um paciente que tem uma hipertrofia, ou ele tem a hipertrofia por causa de alguns daqueles processos não necessariamente associados à própria hipertensão arterial, ou ele tem a hipertrofia associada à hipertensão arterial ao nível pressórico propriamente dito. Por que isso é muito importante? A ativação inadequada do sistema renina-angiotensina-aldosterona é uma causa de hipertrofia. E muitas vezes essa hipertrofia ela não tem uma proporção direta com o nível de pressão arterial. Existem hoje estudos evidenciando que pacientes normotensos com hipertrofia, quando eu trato esses indivíduos com medicações que interferem no sistema renina-angiotensina-aldosterona, a mortalidade desses indivíduos reduz significativamente, independentemente de ganhos na redução do nível de pressão arterial. Ou seja, é um benefício na mortalidade cardiovascular que não guarda proporção com o controle da pressão arterial. Então, esse é um conceito, ele é muito importante, porque ele prova definitivamente a importância daqueles fatores do envelhecimento e da senescência, no caso, né, sendo aqueles fatores perpetuados de uma forma muito mais acelerada do que o processo de envelhecimento, gerando repercussões clínicas evidentes na população, né?
A hipertensão de colarinho branco, né, a hipertensão de consultório, as pessoas tendem a não valorizar essa hipertensão, mas ela é muito importante que, mesmo nesses pacientes, a mortalidade cardiovascular está aumentada em 2, 3 vezes, quase em níveis de pessoas portadoras de diabetes mellitus, né? A hipertensão mascarada é aquela que no consultório ela está normal, mas em casa ela está sempre alterada. Eu tenho em torno de 15% das pessoas assim, daí a importância de fazer o mapa, mesmo naqueles indivíduos que chegam no seu consultório e ele está com a pressão controlada e a pressão está lá 12/8, 13/8. Aí você fala, não, sua pressão está ótima. Bom, mais ou menos. Eu tenho 15% dos pacientes que no dia a dia ele mantém níveis de pressão, de carga pressórica durante o dia que necessitam tratamento. Nesses pacientes, a mortalidade cardiovascular também está aumentada. Por isso, a importância de eu investigar esses pacientes. E esses dois conceitos, hipertensão de colarinho branco e hipertensão mascarada, ele tem muito a ver com o que eu venho dizendo aí, né, em relação aos conceitos de bancada influenciando as decisões clínicas. E a hipertensão sistólica isolada. À medida que nós vamos envelhecendo e todos aqueles processos vão acontecendo, nós vamos depositando colágeno tipo 4. Nós vamos aumentando a matriz extracelular, né? Nos órgãos e tecidos e principalmente nos vasos. A gente destrói a elastina, a gente aumenta a deposição de cálcio na região subendotelial. Com isso, aquele vaso que apresenta uma capacidade de elasticidade, ela vai diminuindo progressivamente com o passar dos anos. E isso é agravado por algumas situações. Por exemplo, tabagismo, diabetes, excesso de carboidratos na alimentação, a obesidade, né? O aumento de catecolaminas circulantes, né? Então, se eu tenho uma obesidade, eu vou aumentar a própria gordura, ela produz algumas substâncias que são pró-inflamatórias, né? E essas substâncias acabam gerando um processo inflamatório em todo o endotélio e gerando uma disfunção nesse endotélio. O endotélio ele pode entrar numa disfunção do ponto de vista das suas vias metabólicas, então você faz um anatopatológico, o endotélio está perfeito, mas as suas vias metabólicas estão muito alteradas. Isso pode acontecer com o simples hábito de consumir um cigarro. Então, basta fumar um cigarro, você vai ter uma disfunção endotelial, que ela pode ser muito importante e ela pode afetar os vasos de maneira diferente. Então, existem determinados segmentos vasculares, como as coronárias, as carótidas e outros segmentos vasculares que são mais afetados do que outras regiões do sistema vascular, né, gerando essa disfunção endotelial. Uma própria dieta rica em gordura, né? Por exemplo, você vai para um churrasco, você vai tomar álcool, vai beber e acaba não alimentando adequadamente. Então, isso aí acaba gerando uma disfunção endotelial importante. O próprio álcool acaba aumentando a diurese, você perde potássio, e isso acaba gerando também arritmias. Então, é muito importante entender esse processo, né? E essa disfunção endotelial, com o tempo, ela pode se tornar permanente naquele segmento vascular, né? Então, ele fica ali permanente, e isso acaba influenciando com o fluxo de sangue naquele vaso, acaba desenvolvendo o processo de aterosclerose, porque se eu tenho uma disfunção endotelial, eu favoreço as substâncias pró-inflamatórias a passarem aquela região do endotélio e depositarem na região subendotelial, fazendo a estria lipídica e a aterosclerose, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso é muito comum, né? E, à medida que nós vamos envelhecendo, isso vai agravando. Por isso que a hipertensão sistólica isolada ela é mais comum no idoso, porque eu tenho um vaso duro, rígido, e que qualquer pressão que eu jogo ali, o impacto dessa pressão é muito alta, ele não consegue absorver parte dessa energia gerada na raiz da aorta e a pressão dentro do vaso acaba aumentando. Se vocês lembrarem do segundo grau, quando vocês estudaram física, vocês estudaram a mecânica de fluidos, né? Se você ali a mecânica de fluidos num vaso, num tubo rígido, né? Geralmente eles fazem esses processos naqueles tubos rígidos de acrílico.
E quando você aumenta, por exemplo, 10 ml num sistema que já está todo cheio, a pressão ela aumenta muito. Mas se o sistema ele é maleável, por exemplo, um balão, os mesmos 10 ml geram um aumento assim, de 20% só no nível de pressão ali dentro. Isso tem muito a ver com a rigidez do vaso, e aqui nós estamos falando exatamente sobre rigidez do vaso, que vai acontecendo à medida que nós vamos envelhecendo. Uma das entidades nosológicas mal avaliadas a nível de atenção primária, infelizmente. Bom, falei do risco cardiovascular. Então, vou falar aqui a base do risco cardiovascular. Se vocês fizerem essas duas etapas, vocês hoje estão o quê? No terceiro período, né? Eu imagino. Terceiro período. Isso. No terceiro período, se vocês forem numa unidade básica de saúde, se pegam qualquer paciente lá e avaliam essas duas perguntinhas muito simples, vocês vão conseguir falar com 70% de acurácia qual que é o risco cardiovascular desse indivíduo. Basta essas perguntinhas. Primeira delas, identificar doença aterosclerótica. Como que a doença aterosclerótica se manifesta, né? Ela se manifesta, muitas vezes, através das suas complicações. E aí nós vamos buscar essas complicações, que elas são muito mais prevalentes na doença aterosclerótica do que em outras. Por exemplo, se o paciente teve um acidente vascular encefálico, teve um derrame, né? Se o paciente teve um infarto, se o paciente fala que fez um cateterismo e viu que tinha entupimento, muitas vezes ele conta isso para você, né? Independente se ele está tendo sintomas, se ele não está, se ele teve eventos cardíacos ou cerebrovasculares ou não. Muitas vezes ele fala que a perna está tendo dor quando vai caminhar, né? Aquela dor por falta de circulação, que é a chamada claudicação intermitente, que é a marca da obstrução vascular periférica. Então, isso não é difícil de se identificar. A outra situação é saber se o indivíduo é diabético. Como é que você vai saber se ele é diabético? Às vezes ele já tem a prescrição dos remédios lá, né? Você não conhece os remédios ainda. Você pergunta ao professor, olha, esse remédio aqui é para quê? Esse remédio é para controlar a glicose. Então, o paciente é diabético, ele está tomando um remédio para controlar a glicose. Isso significa que teve a glicemia elevada, foi feito o diagnóstico. Doença renal crônica. Como é que eu sei se tem doença renal crônica? Muitas vezes esses pacientes têm os exames prévios, né, da função renal, da creatinina, da ureia, né? E aí, baseado nesses exames, existe uma formulazinha que dá para saber se o paciente tem renal crônica. Qualquer uma dessas situações presentes, esse indivíduo é prevenção secundária, ele é um indivíduo de alto risco. Ele tem 4, 5 vezes mais chance de ter um infarto, um derrame ou uma doença vascular periférica grave nos próximos 10 anos. Esse indivíduo tem que ser tratado de uma forma completamente diferente do ponto de vista cardiovascular. E aqui a gente tem procedimentos de revascularização arterial, o paciente fez uma angioplastia, fez uma cirurgia cardíaca, né? O paciente tem hipercolesterolemia familiar, que é algo mais raro, mas enfim, na própria história médica você consegue. Qual que é a etapa 2? É fazer o score de risco cardiovascular. O score, você não precisa decorar o score. Você tem hoje aplicativos, você tem folhas, etc. Idealmente, as unidades deveriam ter uma folhinha onde o próprio paciente vai marcando ali e depois você completa esses dados, né? E o risco, ele é alto quando é acima de 20% em homens e acima de 15% em mulheres. Por que que existe essa diferença de homem e mulher? Porque a mulher, na idade fértil, ela tem um benefício que a natureza lhe propiciou, que são os hormônios femininos. E esses hormônios, eles têm uma série de ações biomoleculares que acabam favorecendo a autofagia e inibindo aqueles outros processos que nós comentamos. E, com isso, a aterosclerose ela surge num grau menos intenso, né? Ela vai mais dentro do que seria o desenvolvimento, o envelhecimento mesmo da pessoa, e não a senescência propriamente dita, que tem a influência do meio externo. Entretanto, quando a mulher entra na menopausa, aí acontece algo muito ruim, porque ela está num processo de envelhecimento natural, estava sendo protegida até então, e aí esses hormônios não são mais produzidos. Aí o que que acontece? Aquelas vias elas acabam se potencializando num grau até maior do que nos homens,
porque os homens, à medida que ele vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, eu vou gerando feedbacks negativos na tentativa de aumentar a autofagia e de reduzir aquelas outras vias. Na mulher, isso não acontece igual no homem. Então, quando interrompe, esses processos que levam meses, às vezes anos, para serem ativados, né, eles acabam sendo ativados num grau menor e o processo da senescência acaba atuando de uma forma muito maior. Aí a doença cardiovascular, por exemplo, na mulher, ela acaba sendo mais grave na mulher pós-menopausa do que no homem na mesma idade, infelizmente. E esse processo pode acelerar muito. E aqui eu tenho, por exemplo, um dos exemplos. Geralmente é a idade, colesterol, presença ou não de diabetes, fumar ou não. Aí a gente calcula um score de pontos. Aí vamos supor lá, eu fiz aquelas perguntinhas, eu tenho lá o exame do colesterol, o exame do LL, medi a pressão arterial, aí eu pontuei aqui quais pontos que deram, eu cheguei que vi que a pessoa ela tem 10 pontos, né? Aqui no caso, o score de mulher, o score de homem ele é um pouco diferente. 10 pontos. Então, o risco de 10 anos para essa mulher ele é de 11%, considerado um risco intermediário em relação àquela outra escala que a gente viu, né? Então, isso aqui é bem simples de fazer e muito tranquilo. E hoje a nossa avaliação da hipertensão arterial, do risco cardiovascular, ele é muito importante. Bom, outra parte importante para a gente comentar, agora nós vamos ser mais rápidos, que eu queria frisar mais a hipertensão por ser muito prevalente, é a doença arterial coronariana. Nós temos hoje no Brasil, é uma das principais causas de mortalidade, né? Nós temos hoje no Brasil em torno de 1.200.000 infartos, deve estar beirando 1,5 milhão hoje, infartos anualmente acontecendo no Brasil. Seguramente uma parcela grande de infartados não são diagnosticados, infelizmente, no nosso país, e nós temos as outras situações que a doença arterial coronariana manifesta, mas não chega a ser um infarto. Por exemplo, a angina pectoris, a angina instável e etc. Aqui nós temos um capilar, né, uma célula, onde nós temos a membrana capilar, como vocês estão vendo aqui nesse diapositivo à esquerda, e aqui é uma membrana capilar funcionante, num indivíduo provavelmente jovem, não tem nenhuma matriz extracelular e etc. Mas aqui nós temos um vaso, né? Um vaso de condutância, onde nós temos o endotélio, como vocês estão vendo nesse diapositivo à direita. Nós temos uma matriz subendotelial, que aqui ela já está visível, esse espaço geralmente ele é virtual, aqui ele já é um espaço real, embora de alguns milímetros. E aqui nós temos uma camada de células musculares lisas que são extremamente importantes na defesa do processo aterosclerótico, e nós temos a adventícia com vasos, que é chamado vasa vasorum, né? São os vasos que vão nutrir, né, essas camadas, né? Aqui não está representado, porque a coloração são as fibras de elastina, que geralmente eu tenho uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa, elas geralmente estão delimitando essa camada de células musculares lisas. Bom, à medida que o processo inflamatório vai acontecendo, nós vamos formando as estrias lipídicas. E o que as estrias lipídicas são? Nada mais, nada menos do que depósitos de debris, de lípides, de excesso de lípides e etc. Aí o que acontece? O macrófago circulante, ele entendendo que existe ali uma deposição naquele endotélio, na região subendotelial, essa deposição ali local gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai no endotélio, e o endotélio entende que está com problemas, então algumas vias importantes do endotélio, principalmente a via do óxido nítrico, ela é parcialmente bloqueada, e essa via do óxido nítrico ela é fundamental, porque para nós mantermos o nosso tônus vascular, eu dependo de uma produção de óxido nítrico contínua e persistente, principalmente pelo endotélio vascular e principalmente na região nos esfíncteres pré-capilares. Então, essa produção de óxido nítrico é que vai manter o tônus, de certa forma, relaxado. Quando eu tenho essa deposição e formo essa matriz subendotelial, que já é uma alteração,
o processo inflamatório ele acaba bloqueando parcialmente o óxido nítrico, e esse bloqueio parcial do óxido nítrico acaba resultando em quê? Em um aumento da resistência vascular periférica. Essa é a explicação hoje aceita para a hipertensão arterial. Alguma coisa que, por algum motivo, está afetando a via do óxido nítrico. Nós temos nessa região pelo menos 200 vias que são agonistas da produção do óxido nítrico, e nós temos as vias antagonistas da produção do óxido nítrico, e a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, essa é a via das endotelinas, muito importante na gênese da insuficiência cardíaca. Bom, então, o que acontece? Esse endotélio disfuncionante, ele permite, né, que, como eu vou tirar a negatividade da membrana endotelial, né, o que vai acontecer? Eu vou acabar, todos os elementos figurantes do sangue vão acabar passando naquela região, e eles vão sendo ativados eletricamente. E aí isso muda a conformação da membrana desses elementos. Aí eu estou falando de plaquetas, neutrófilos, macrófagos, e eles vão aderindo ali naquele endotélio e passam por diapedese para a região subendotelial, como vocês podem ver aqui num exemplo muito bonito nessa micrografia eletrônica, de um macrófago passando, né, pelos aqueles canais que existem, né, entre uma célula e outra, e entrando para a região subendotelial. Que imagem bonita, Gilmar. É muito legal, né? Linda. E isso é um exemplo da importância, né? E esse endotélio só deixa, exatamente. Como a membrana ela é negativa, e a membrana dos elementos figurados do sangue também é negativa, isso repele e não tem a diapedese. Para que eu tenha a diapedese, eu tenho que ter essa disfunção endotelial, que ela nada mais é do que uma alteração na polaridade da membrana, né? Induzida pela mudança das reações das vias metabólicas dentro dessa célula. Com isso, eu acabo ativando os receptores das células circulantes, que vão aderir lá e vão fazer a diapedese. É assim que é feito em relação... Essa é uma das explicações em relação às plaquetas também, que elas acabam aderindo aí e vão fazendo, né, quando eu tenho uma fissura, por exemplo, as plaquetas aderem, elas mudam a polaridade. Isso também é outro mecanismo importante de desenvolvimento de aterosclerose. E aqui nós temos o macrófago, ele vai englobando tudo que existe lá na matriz extracelular, né, na região subendotelial, e aí ele vai ficando todo gordinho, que é chamado as foam cells, né, que são os macrófagos cheios de gordura. E é um macrófago, ele vai morrer, né, por causa desse processo, ele vai sofrer uma autofagia, e isso vai ser acabando liberando de novo, e vai gerando esse processo, como nós podemos ver aqui, na região subendotelial, no diapositivo à direita, formando a matriz, né, o espessamento da íntima, né, e aí vai gerando até eu ter as estrias lipídicas. Esse processo, né, das estrias lipídicas, ele acaba culminando com a formação de uma placa. Quando eu tenho esse processo inflamatório, o que acontece? As células musculares lisas, elas tendem a reforçar isso aqui, porque esse processo inflamatório deixa essa parte da placa extremamente vulnerável à ruptura, né? Ela fica mais fraca, vamos dizer assim. E aí, qualquer problema, qualquer aumento da pressão que eu tenho aqui, eu posso fazer uma fissura, e se eu fizer uma fissura, eu vou estimular a formação de plaquetas e de trombo, né? E isso é muito importante, que é para selar o vaso. Só que dentro de uma coronária de 2, 3 milímetros, isso é desastroso, né? Eu acabo desenvolvendo uma angina instável ou um infarto agudo do miocárdio. Por isso que é importante a composição dessa placa, eu ter as células musculares lisas para tentar conter mesmo, né? Por força mesmo, né? De estresse físico, né? O chamado shear stress, para eu conter aqui a pressão e esse conteúdo aqui não ficar exposto ao lumen vascular. Porque se ficar exposto, fatalmente eu vou ter a formação de quê? Do trombo, não é? E aqui nós temos num diapositivo do professor Peter Libby, que ficou famoso no mundo inteiro, né? Ele mostrando isso desde as crianças, né? A adolescência, os macrófagos, formação do espessamento subintimal. Aí eu tenho os macrófagos entrando para essa região, com o tempo eu vou fazendo locais de ruptura, né? Seja por causa do processo inflamatório aqui, né? As metaloproteinases produzidas aqui nessa região acabam lesando esse endotélio aqui,
expondo, fazendo uma ruptura, os elementos figurados do sangue vêm aqui, fazem um coágulo, isso às vezes é um coágulo que não oclui totalmente o vaso, mas você imagina, se eu tenho um vaso de 2, 3 milímetros, se eu de repente reduzo em metade o lumen dessa região, a quantidade de sangue que vai passar aqui vai diminuir muito, e isso gera a angina pectoris, gera a isquemia miocárdica, seja durante o esforço físico, no caso de uma placa coronariana limitando, seja, às vezes, desproporcional ao esforço, quando eu tenho um coágulo formando aqui, que é a angina instável, né, que é a fase mais instável da doença. E aqui eu tenho a formação do trombo, muitas vezes ele oclui totalmente esse vaso, formando um infarto agudo do miocárdio propriamente dito, né? Aqui no outro diapositivo, para entender melhor o processo inflamatório, desde a formação, a adesão, diapedese, né, que nós vimos, até a formação de vários processos inflamatórios aqui, que vai atuar nesse endotélio, lesando esse endotélio e favorecendo a exposição do conteúdo nessa região subendotelial para o lúmen vascular, o que gera a formação do coágulo dentro do vaso. A expressão clínica disso é esta, né? É o paciente, à medida que ele tem uma redução do fluxo coronariano, vai chegar uma hora que as necessidades metabólicas daquela região do coração não vão ser supridas, e isso gera uma série de processos, inclusive estímulos dolorosos, que vocês vão estudar mais para frente como que isso ocorre, né? Vocês vão depender de neuroanatomia para entender sobre dor epicrítica, dor protopática e etc., que aí vocês vão entender claramente numa história como você extrai isso conversando com o paciente, né? E aqui nós temos dois exemplos, né? Um de um eletro normal, que ocorre em metade das pessoas que chegam na unidade de emergência queixando de dor no peito, né? Aquela dor no peito anginosa, aí você faz o eletro é normal, o eletro normal não quer dizer que o problema não tem que o paciente não tem doença coronariana, e embaixo nós temos um eletro de um infarto agudo do miocárdio nas primeiras horas, aqui com certeza menos de 2 horas de infarto, porque nem onda Q eu tenho, e eu tenho aqui derivação D2, derivação D3 e a derivação AVF, eu tenho um supradesnível do segmento ST exuberante. Se você comparar aqui, o segmento ST está praticamente normal, olha aqui, ó, ele está tudo na mesma linha, aqui eu tenho o segmento ST, e vindo aqui eu tenho essa parte toda alterada, né? É um ECG bizarro, né, de um infarto agudo do miocárdio. Esse paciente com certeza está com uma dor intensa, sudorese, mal-estar, dor lancinante como ele nunca teve, que é uma dor muito intensa, com uma descarga adrenérgica violenta, né? Então fazendo taquicardia, hipertensão arterial, e uma descarga parasimpática exuberante, levando a uma sudorese profusa, muitas vezes tontura, algumas vezes predomina mais até do que a própria descarga adrenérgica, aí o paciente faz bradicardia, faz pressão baixa, muitas vezes esses pacientes têm diarreia, né? Eles evacuam, eles liberam os esfíncteres. Por quê? Porque a descarga parasimpática ela é tão exuberante que ele não consegue controlar, né? Então, é muito importante entender isso e esse processo, porque isso tudo a gente captura na hora que você está atendendo o paciente rapidamente, felizmente. Felizmente, no sentido de eu abordar rapidamente esses pacientes. Então, a aterosclerose ela vai desde o espessamento intimal até o xantoma subintimal, né? O espessamento patológico da íntima, o fibroateroma, né, com o núcleo de colesterol aqui. Quanto mais jovem e menos processo inflamatório tem, quanto mais jovem é a placa, maior é o conteúdo de colesterol dela. Aqui nós já vamos por uma placa que já não tem tanto colesterol assim. Nós vemos várias camadas de cores diferentes, mostrando que houve rupturas, trombos e resolução em vários momentos da vida, né? Muitas vezes essas placas, para chegar numa redução desse jeito, ela gasta anos, às vezes décadas para acontecer, dentro de um processo de envelhecimento normal, ou gasta alguns anos num processo da senescência, ou seja, a interferência externa exacerbando os problemas. E olha para vocês verem o lumen desse vaso, que aqui eu tenho a camada células musculares lisas, aqui seria o lumen do vaso,
mas aqui é o lúmen do vaso aonde a placa está. Aqui, com certeza, nós temos uma redução de 70%, 80% do lúmen dessa artéria. Com certeza, durante um esforço físico, eu vou precisar de mais sangue, por causa das necessidades metabólicas, mas devido a uma obstrução dessa, eu não consigo oferecer esse sangue necessário. Aqui eu tenho uma ruptura da placa com sangramento, né? Aqui nós temos uma placa com erosão e ruptura, e aqui nós temos uma ruptura com calcificação, né? Com praticamente obstrução total desse lúmen. Lembrando que isso aqui, gente, é a análise patológica, né? De anatomia patológica. Aqui já é uma análise pós-mortem, né, desses pacientes. Então, a avaliação da dor torácica, ela tem um mnemônico, a gente tem que estar sempre pensando, quando eu penso em doença arterial coronariana, a gente tem, vocês vão estudar isso muito para frente, né? Nós temos que avaliar a dor, né? Ela é muito mais do que uma dor no peito, né? Ela está demonstrando todo um mecanismo fisiopatológico ocorrendo, às vezes ocorrendo em tempo real e rápido, né? Como no infarto agudo do miocárdio. Nós temos, para avaliar essa necrose miocárdica, a gente usa esse mnemônico para a gente não esquecer o que a gente precisa fazer, né? Avaliar as enzimas cardíacas para ver se tem infarto ou não, né? Eu vou avaliar rapidamente cuidados médicos, né? Porque nas primeiras 4, 6 horas é que o infarto ocorre na sua plenitude, então nós precisamos correr quanto tempo. As decisões precisam ser compartilhadas, tanto com o paciente quanto com a sua família, porque muitas vezes ele não segue as coisas que precisam fazer para ele evitar um novo infarto no futuro, né? Usar judiciosamente os seus recursos, né? Existem pacientes que são de muito baixo risco, que a história mesmo ajuda, e aqui as vias que a gente faz para poder fazer o controle desses pacientes. Paciente que chega lá com um quadro, né, de doença arterial coronariana é muito importante, essa definição ela é muito clínica, e a gente faz uma série de medidas, né, que vai depender muito da história médica, da fisiopatologia da doença que ele está ali naquele momento, né, das condições clínicas do paciente, do eletrocardiograma realizado e das enzimas realizadas. E aqui nós temos toda uma abordagem que ela não é o foco nosso aqui agora, mas só para exemplificar para vocês que cada uma dessas abordagens tem a ver com a fisiopatologia que a gente está conversando agora e tem a ver com o processo de senescência e de envelhecimento do sistema cardiovascular e as suas consequências, sejam agudas, sejam crônicas, né? A insuficiência cardíaca, como o próprio nome fala, né, é a incapacidade do coração em adequar a sua ejeção. A sua ejeção, né, que é ejeção? É a quantidade de sangue que eu jogo para a circulação sistêmica. As necessidades metabólicas. Para cada grau de volume que eu jogo na circulação, ele supre uma necessidade metabólica. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo essa aula agora, alguns aí bocejando, provavelmente, ou cochilando, né? E a quantidade de sangue que vocês precisam para manter a homeostase do seu organismo é uma. Agora, se você sai daí, sai correndo e vai lá porque alguém chamou você na secretaria e você sai correndo até chegar lá na secretaria, você vai chegar lá com a frequência de 100, 110, 120 batimentos por minuto, com outro débito cardíaco, uma outra necessidade, e isso é um ajuste muito fino e quase que instantâneo que o organismo faz. A insuficiência cardíaca, ela é uma entidade nosológica extremamente importante. Ela é a via final de praticamente todas as doenças cardiovasculares. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana. À medida que a doença vai avançando na sua história natural, vai acabar culminando com um coração com vários infartos, com a capacidade de contração reduzida, levando à insuficiência cardíaca. Pacientes que consomem, pessoas que consomem álcool em grande quantidade, o coração vai acabar ficando fraco, né? Muitas vezes, mulheres com câncer de mama precisam tomar determinados agentes quimioterápicos, e em algumas situações só serve um tipo de agente quimioterápico, que é a adreblastina, que acaba levando a uma lesão miocárdica importante, dose dependente. E muitas vezes você tem que correr o risco para poder, como é um dos medicamentos que, infelizmente, até hoje ele é muito utilizado, porque não tem, agora que está começando a surgir outros melhores, muitas vezes o paciente acaba evoluindo com insuficiência cardíaca grave, a mulher, né, numa fase relativamente jovem,
por causa do uso do quimioterápico, né? E tem várias outras situações, né? As doenças valvares, etc. A mortalidade da insuficiência cardíaca ela é muito alta, né? E é a principal causa de hospitalização em pessoas acima de 55 anos no Brasil, é a insuficiência cardíaca. Ela está muito próxima, ela é até mais do que a própria infarto agudo do miocárdio e doenças isquêmicas do coração. Nós temos dois tipos básicos, né, de insuficiência cardíaca. Nós temos com déficit da contração. Esse coração ele acaba por vários motivos, né? Por algum motivo aí, ele acaba não contraindo na forma adequada, e ele não contraindo em sua forma adequada, ele não consegue gerar um volume de sangue circulante necessário para as atividades. Ele acaba crescendo muito, né? A função dele diminui, ele cresce, faz uma dilatação, e as pressões diastólicas dentro do ventrículo acabam aumentando bastante. O exemplo clássico são as cardiomiopatias dilatadas, que, diga-se de passagem, a semiologia cardiovascular permite dar esse diagnóstico, insuficiência cardíaca sistólica, com depressão importante da fração de ejeção, num simples exame à beira do leite, sem nenhum método complementar. E a insuficiência cardíaca diastólica, que é em torno de 30% dos casos, está aumentando progressivamente, principalmente na população mais jovem. A fração de ejeção é normal, o coração é de tamanho normal, mas devido àqueles problemas que a gente comentou na senescência, as pressões de enchimento acabam aumentando bastante. Então, nós temos a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, isquemia miocárdica, as doenças infiltrativas miocárdicas e várias outras que vão acontecendo por aí. Ou seja, a insuficiência cardíaca ela é um problema de saúde pública, né? Como eu disse, em torno de 65% das hospitalizações no Brasil, acima de 55 anos, é insuficiência cardíaca. A mortalidade de um paciente com insuficiência cardíaca ela é em torno de 30% em 5 anos. É praticamente semelhante à mortalidade de um câncer. Daí a grande importância da gente abordar corretamente esses pacientes. E aqui, num raio-x do tórax, um coração gigante, né? Que é o exemplo clássico da cardiomiopatia dilatada. Esses pacientes internam com falta de ar, inchados, ascite, né? Com vários sinais de insuficiência cardíaca, né? E quando você vai à beira do leito, você percebe que o coração dele é muito crescido e com contração reduzida, e num raio-x de tórax você confirma. Eu não preciso de ecocardiograma para saber que é uma cardiomiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida. Por que é importante separar essas duas entidades? Porque o tratamento da síndrome ele é separado baseado se a fração de ejeção é preservada ou se ela é reduzida. É igual ao infarto. O tratamento do infarto ele é dividido em pacientes com supradesnível de segmento ST e pacientes que não possuem supradesnível do segmento ST, inclusive aqueles com eletro normal. E aqui nós temos a fisiopatologia, né, decorrente de tudo aquilo que nós falamos, né, a idade, hipertensão, obesidade, diabetes, as alterações microvasculares, né, principalmente causadas pelo diabetes, pela hipertensão arterial, que nós comentamos aqui, né, mostrando o macrófago fazendo diapedese, aquilo acontece em praticamente todas as situações, né? A doença isquêmica, né, também, da mesma coisa. E aí nós vamos ter as alterações, né, e o que acontece com os vasos, né, com o próprio coração em sua contratilidade. Bom, para finalizar, né, eu não poderia deixar de finalizar com esse diapositivo, que ele é muito importante. Ele exemplifica o quanto é importante a gente entender as doenças cardiovasculares, porque hoje nós temos seguramente aí de 50% a 60% da mortalidade associada, direta ou indiretamente, né, às doenças cardiovasculares, né? E isso tem aumentado independentemente do país e da condição financeira da população, o que é uma pena, né? O Brasil, recentemente, ele tinha conseguido algo fantástico de 1990 até 2016, 2017,
que era a redução do tabagismo. Foi um dos poucos países no mundo que reduziu muito o tabagismo e, com certeza, nós não aumentamos a mortalidade cardiovascular no nosso país como a gente imaginava devido a essa redução do tabagismo. Mas precisamos ainda caminhar muito em outras áreas, como atividade física, controle da ingestão de carboidratos, né? O controle dos fatores de risco cardiovascular de uma maneira objetiva. Então, isso tudo é muito importante. O próprio estresse, né, Gilmar? Hã? O próprio estresse que todo mundo anda tendo aí, O principalmente próprio estresse. pós-pandemia, falta de sono, privação de sono, isso tudo contribui, né, para Isso processo tudo inflamatório exacerbado e para uma exatamente. doença cardíaca. Até 10 anos atrás, né, não se imaginava como que era exatamente que o estresse atuava, aumentando o risco Exatamente. cardiovascular. Hoje a gente já sabe assim muito claramente, né? O estresse, né, a ansiedade, horas de privação de sono, né, preocupações com provas, né, residência, né, Exatamente, por isso que eu estou frisando ação isso. com voz, né? Então, o que acaba? Os hormônios do estresse são liberados. Quais são os hormônios do estresse, né? Nós temos a Cortisol. adrenalina, cortisol, né? A noradrenalina, né? O próprio sistema renina-angiotensina, aldosterona, que é produzido indiretamente, né? Eu li um trabalho muito legal disso, exatamente sobre isso. E Depois eu vou esse te mandar. estresse, se a pessoa, o indivíduo, ele já tem isso manifesto por causa de outras condições, porque ele é diabético, que aumenta todo esse processo, né? Eu falo toda hora, eu estou voltando toda hora no processo do envelhecimento natural e no processo da senescência. Por quê? Porque a senescência é esses fatores externos agindo exatamente no organismo, né? Por exemplo, a dieta inadequada, a falta de alimentação, né? E o estresse acaba induzindo isso de uma forma mais acentuada, né? Existem estudos muito interessantes, né, sobre religião, por exemplo, né, e risco e mortalidade por doenças cardiovasculares. Quem segue alguma religião, eu não estou aqui defendendo religião, não estou aqui, eu estou aqui só citando algo e nem defendendo Ciência. religião A, B e C. Pessoas que rezam, ou que pedem, ou que fazem uma meditação, rezam, ou fazem uma vibração para energias superiores, seja lá que nome você queira dar, né? Pessoas que fazem esse hábito, né? Ou que vão nas igrejas pelo menos uma vez por semana, a mortalidade cardiovascular é menor, Pô, né? que bom. A Estou bem na vida. mortalidade de uma cirurgia cardíaca é menor. E isso já é muito bem demonstrado, né? Nós Legal. temos hoje um estudo muito bacana que eu acho que vale a pena todos vocês, alunos, entrarem lá na TED Talks e lá em Harvard e escutar, são 12 minutos de uma palestra da pesquisa mais longa da história, né? Eles começaram estudando 250 crianças em situação de vulnerabilidade extrema lá em Harvard, e isso na década de 30, logo depois do pós-guerra, na verdade. Começaram a estudar essas crianças, da Primeira Guerra Mundial, começaram a estudar essas crianças, pegaram todas as situações de extrema vulnerabilidade. Aí estudaram, acompanhando essas crianças ao longo da sua vida, aí essas crianças casaram, passaram a acompanhar a família, aí essas crianças tiveram filhos, passaram a acompanhar os filhos, os filhos também tiveram filhos, passaram a acompanhar. Gente, é maravilhoso. Eu não vou falar, porque eu quero que vocês vão lá e vejam qual que foi a conclusão que ele teve, né? Tamanha importância. Harvard? Em Harvard, são os colegas lá de Harvard, da saúde pública lá. Só entrar no site a gente consegue acessar. Se entrar no Google e pesquisar... A pesquisa mais longa do mundo. eu tenho o link, eu vou te mandar também. Me manda o link, fazendo favor. Eu vou passar para eles. Passa para os meninos, eu acho legal. E isso é muito importante. Só para finalizar aqui, né? Eu queria falar sobre uma coisa. Vocês estão fazendo medicina. Medicina, 90%, 95% de tudo que vocês vão fazer na medicina
estão relacionados a em torno de 80 doenças. Tudo que vocês vão fazer na medicina. 95% de todas as condutas que vocês vão fazer estão associadas a 80 doenças / fatores de risco. Os outros 5% estão associadas a 1.000 e tantas doenças e problemas que existem, né? Então, procurem estudar essas 80 doenças, o básico delas, e estudar bem estudado, porque um dos grandes erros dos cursos é não frisar isso de uma maneira clara, né? E cursos igual o de vocês, eu sei que frisam, porque ele é muito voltado para os problemas que existem no dia a dia, né? E a maneira como o curso é feito, ele aborda muito esse tipo de problema, mas não deixem de entender isso. Aí vocês devem estar aí perguntando, quais são essas 80? Vão pesquisar. Eu sou um professor que eu não entrego Muito bem, informação. Gilmar, isso aí. Eu sempre falo para buscar informação. Pesquisa. Bom que incentiva esses meninos a pesquisar. Muito bem. Gente, Bom, eu alguma não sei dúvida, se... pessoal? Quem tiver dúvida pode perguntar. Não sei se eu cumpri os objetivos que você pediu Cumpriu aí. todos. Muitíssimo obrigada a todos eles. Eu passei para o Gilmar os objetivos. Falou tudo. Nossa, sensacional. Foi uma palestra maravilhosa, não foi aula, não. E bom que você juntou 2 assuntos, porque a gente vai falar daquelas teorias do envelhecimento na semana que vem. Aí você já adiantou o assunto aí para mim. Foi ótimo. Alguém Muito tem bem. alguma dúvida, gente? Porque eu tenho uma. Se ninguém tiver, quem tem? Ninguém? Bruno, tem não? Estava te procurando. Ô, Gilmar, você poderia explicar rapidinho sobre o processo de formação do trombo lá Não o processo de formação, mas assim, porque nem toda lesão aterosclerótica vai evoluir para um trombo, não é isso? O que que leva Exatamente. mesmo, assim, à formação desse trombo? Pois é, né? Aqueles processos da senescência, eles atuam em graus variados entre cada um dos processos e em graus variados no genérico em relação aos indivíduos, né? O que na verdade acontece? Na placa aterosclerótica, né? Por que muita gente tem aterosclerose e nada acontece com eles e outros têm aterosclerose, né? Se você for pegar a população acima de 60 anos que está andando na rua e resolver fazer um cateterismo cardíaco ou fazer um ultrassom intracoronário dessa população, vocês vão ver que em torno de 30% dela, 30 a 40% delas, tem uma doença aterosclerótica coronariana, e em torno de 10% delas, a doença aterosclerótica coronariana é importante do ponto de vista anatômico, biológico e etc. Mas por que essas pessoas nunca têm dor no peito e nunca acontece nada? Exatamente pelo que acontece na biologia dessa placa, né? Então, quando essas pessoas, elas acabam tendo, né, uma formação adequada de uma capa fibrosa, o processo inflamatório local ali da placa aterosclerótica, ele acaba, vou até colocar aqui para a gente rever, né, ele acaba sendo menos complexo, e isso, deixa eu só voltar aqui, ó. Você vai tendo depósito de plaqueta, né? De matriz, células Exatamente. musculares. Exatamente. Quando eu estou nessa situação aqui, eu posso evoluir com um envelhecimento normal, né? Ou seja, o organismo ele está, de certa forma, conseguindo, né, Controlar isso. propiciar meios para que essa placa não se rompa, né? Porque, na verdade, a complicação da placa ela pode acontecer de 2 maneiras. Ou aquela vasa vasorum do vaso, né, de uma coronária, por exemplo, ela pode romper e levar uma hemorragia intraplaca. Isso acontece em 5% dos casos, ou em 95% dos casos acontece o quê? Acontece uma ruptura da região endotelial. Essa ruptura da região endotelial, ela é mais propensa de ocorrer onde eu tenho a capa aqui mais fina, ou seja, eu tenho pouca célula muscular lisa que migrou para essa região. A célula muscular lisa, ao migrar para essa região, ela pode se transformar em fibroblasto também, e aí conter esse processo, como se fosse uma cicatriz, né, para conter. E o próprio macrófago também vai ajudar nisso aqui. Aí eu vou ter uma camada fibrosa.
Se eu tenho uma camada mais fina, isso favorece a ruptura. E a outra parte, que é muito importante, é o processo inflamatório. E aí eu abro um parênteses nesse processo inflamatório. Porque, embora eu tenha uma placa e eu tenha um processo inflamatório inerente a essa placa, e aí a gente não tem como controlar muito esse processo inflamatório, quando eu estou nas bordas da placa, esse processo ele é mais exuberante, e aqui eu tenho como modular, de certa forma, esse processo inflamatório, seja através daquelas medicações que nós vimos lá, que elas acabam aumentando a autofagia, né? Aspirina, beta-bloqueador, antagonista do cálcio, tem mais alguns outros aí, né? Por isso que é muito importante essas medicações a gente utilizar, que é também um mecanismo de defesa, e evitar determinados riscos, né? Por exemplo, o tabagismo, né? Ao lesar o endotélio, eu favoreço ainda mais esse processo. É como se eu estivesse turbinando o processo inflamatório naquele momento, né? Um estresse, é como se eu estivesse turbinando o processo, uma dieta inadequada, é como se eu estivesse turbinando esse processo. Por isso que muitas pessoas têm acidentes macrovasculares algumas horas após uma alimentação, ou após uma situação onde a pessoa fumou bastante, foi numa festa, e aí a pessoa lá juntou com os amigos e fumou, Bebeu, etc. fumou. Bebeu e etc. Aí eu acabo potencializando durante algumas horas aquele processo E aí o inflamatório. trombo, ele só forma, então, depois que esse endotélio lesa, né? Isso. Aí ele forma Depois que depois vai da lá. lesão do endotélio. Só que aqui eu tenho um parênteses. Essa lesão do endotélio pode ser funcional. Dependendo do grau de comprometimento dessa placa, eu posso ter uma perda total da negatividade aqui e as plaquetas vão aderir. A plaqueta entende quando ela não tem essa negatividade da membrana, ela entende como Ela se tem aquele, que se aquilo grudar. ali fosse uma região, fosse a matriz subendotelial exposta. Aí ela gruda lá. Quando eu tenho só isso, geralmente eu tenho o trombo branco e ele se resolve. Ah, Porque tá. para eu formar o trombo vermelho, geralmente a gente tem que ter algum grau de exposição, de ruptura, e essa ruptura ela precisa ser mais exuberante para que essas plaquetas, por si só, não consigam conter esse processo. Nós temos em cada placa aterosclerótica que a gente tem, né? E a placa ela não é um negócio estanque, né? Ela geralmente pega um segmento grande do vaso. Nós temos 6, 8 rupturas por dia, né? Só que são Nossa, micro-rupturas e que são e aí o resolvidas, organismo resolve. o organismo resolve. Faz a As plaquetas, autofagia, né? exatamente. As plaquetas aderem e tal, depois faz a autofagia, fica tudo Aí ali como pronto, se acabou. nem gerasse nada. Mas quando eu tenho uma ruptura como essa aqui, e aí eu exponho o material aqui, aí eu formo um coágulo que vem desde aqui e acaba expondo aqui no lúmen. Aí eu começo com o coágulo branco, que é o coágulo plaquetário, e depois eu vou aderindo fibrina e elementos figurados do sangue, incluindo células, incluindo hemácias. E aí a gente Aí faz quando adere fibrina, hemácia, que ele fica vermelho, isso. né? Aí faz um coágulo vermelho, que no início ele é muito friável, ele rompe facilmente, né? E depois de alguns dias ele fica mais endurecido, aí ele começa a ter um processo inflamatório intrínseco nele, até ele ser incorporado à placa propriamente dita. Uhum. E E se isso é isso muito rompe, importante. vai embora pela circulação e pode parar em qualquer lugar. Pode Pulmão, acontecer várias cérebro. coisas, por exemplo, igual aqui, eu posso fazer um coágulo pedunculado, esse coágulo romper e ele ir obstruir e fazer um microinfarto lá na frente. Isso pode acontecer. Uhum. Na angioplastia coronariana, isso acontece, porque eu vou lá, esmago a placa, É, quando eu esmago a placa, eu posso fazer volta. um chuveirinho de microcoágulos e ele vai e Uhum. obstrui a periferia e o paciente acaba infartando, fazer um infarto Nossa, é pré-procedimento. perigoso. Uhum. Então, a gente tem que... Existem algumas coisas que a gente faz que a gente minimizem muito essa microrruptura dos Esse risco, coágulos. né? E muitas vezes, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma artéria, mas isso pode acontecer numa veia, aí Sim. eu faço um grande coágulo, vou fazer uma trombose venosa, e esse coágulo é Venosa muito profunda. friável, ele pode romper com movimento e etc., né? Ou mesmo, porque ele pode romper mesmo com a do fluxo, e parar em outra região. Se eu estou dentro de uma veia, ele vai pegar a veia cava, vai subir até o coração, vai no coração direito, artéria pulmonar, e vai aonde? Obstruir uma artéria pulmonar, fazendo a Uhum. embolia pulmonar. Embolia. Né? Perfeito.
É que a gente está falando de artéria, né? Mas a gente não pode esquecer que pode ter uma formação de um coágulo na veia também. Aí já Mais extrapolando, difícil. já é A que o princípio capacitância é o dela, mesmo. né? E É, o coágulo aí, no caso, o coágulo vermelho. Como na veia, o coágulo, geralmente, elas são de grande calibre, né? O coágulo exatamente. plaquetário, ele Vai ser tem um maior, papel né? menor, né? Então, medicações que envolvem controle das Anticoagulante plaquetas mesmo. somente não fazem efeito no coágulo Uhum. venoso, né? Um Mas no AS, né? coágulo... Aspirina não resolve, É, tem que ser um anticoagulante mais porque potente. isso, porque quando forma um coagulão mesmo, essas medicações não vão fazer, não vão É, surtir não efeito. é só de Mas uma plaqueta, coronária ajuda bastante, né? antiagregador plaquetário. Uhum. É. Legal. Oi. O coágulo na veia é maior. Uhum. É porque a veia ela é bem maior, né? Onde O forma os tamanhozão dela, trombos, né? né? A artéria ela é menorzinha, né? O diâmetro dela, o calibre, mas a veia é grandona. Então, quando forma um coágulo ali, ele tende a ser maior. Com mais Só a elementos, título né? de, Figurados. só a título de informação, depois vocês pegam uma régua de vocês, né? Marcam aí. Uma coronária de grande calibre, ela tem em torno de 3 milímetros. O lúmen dela, de grande calibre. Estou 3 falando do milímetros. lúmen, Coronária. né? Uma coronária. E uma coronária de diâmetro normal, ela tem em torno de 2 milímetros. Então, você pega aí e vê quanto que é 2 milímetros, você vê aí qual que é o diâmetro, né? É 2 muito vezes o pequenininho, raio de né? uma coronária.